irmãos, é uma grande honra estar aqui falando nesse evento de suma importância, saúde emocional, suma importância falar sobre esse cuidado com as emoções. Meu nome é Renato Henriques, eu sou psicólogo clínico aqui em Curitiba. Minha formação é terapia familiar sistêmica e tem sido um grande desafio, sempre é um grande desafio, lidar com as dores, lidar com os traumas, com o sofrimento das pessoas. Mas é importante, acima de todo o desafio, acima de todo o sofrimento, identificarmos que há um caminho, identificarmos que há sim uma solução. Nesse livro, Saúde Emocional, o cuidado que gera o crescimento, eu abordo um pouco disso, aquilo que você cuida, aquilo que você dá atenção, a probabilidade é fluir, é avançar, é crescer. Aquilo que você negligencia, a probabilidade é adoecer, é fragmentar, é enfraquecer. E como nós temos cuidado das nossas emoções? Como nós temos cuidado da nossa vida interior, da nossa vida dos pensamentos? Como foi muito bem falado aqui, exposto através da fala dos colegas. E eu quero falar essa manhã aqui sobre emoção como um fator de sucesso. Emoção como um fator de sucesso. Em um mercado hoje tão competitivo, em um mundo hoje de muita luta, em um mercado tão competitivo como hoje, muito se fala e é um grau de primeira grandeza em desenvolver habilidades, desenvolver competências que vão além da formação técnica. Hoje é um grau de primeira instância desenvolver habilidades comportamentais, sociais, emocionais. Eu tenho atendido muitos casos que, apesar da formação, apesar de estarem bem colocados em cargos e posições, essas pessoas têm enfrentado dificuldades incríveis e terríveis no que diz respeito à saúde emocional ou à falta dela. Então o modo como a estrutura emocional do indivíduo é construída e a forma como nós gerenciamos esse conteúdo emocional vai repercutir em várias esferas da nossa vida. Familiar, profissional, financeira, espiritual. Muito das disfunções familiares, das crises conjugais que enfrentamos, muito das bases de divórcios, separações, está ali no centro a falta de saúde emocional, a falta de cuidar de si mesmo. O profissional, o empresário, que por mais que ele venha ter um know-how, por mais que ele venha ter uma capacitação que é técnica, se ele deixar a desejar, se ele não tiver uma saúde emocional bem estabelecida, ele pode vir a colocar o seu negócio à falência. Então, a instabilidade emocional não gera produtividade. A instabilidade, a fragmentação emocional, ela é improdutiva. Um atleta que ele não tem a sua emoção bem estabelecida, mesmo bem treinado, mesmo bem capacitado, no dia da competição, no dia ali do campeonato, se ele não estiver bem emocionalmente, ele pode vir impor o campeonato, pode vir pôr a competição a perder. Eu estava ministrando um seminário de saúde emocional em Maringá, e na ocasião ali veio assistir o seminário o Maurício Shogun, é campeão do MMA, é um atleta que é profissional, e ele me disse, após o seminário, a gente conversou, ele me disse, olha Renato, a maioria das minhas derrotas, o fator emocional foi predominante. A maioria das derrotas que eu tive no octógono foi o fator emocional, porque a preparação sempre é a mesma. A preparação física, a preparação ali nas modalidades das lutas é a mesma, mas o fator emocional, se não estiver bem estabelecido, nos leva então a enfrentarmos grandes derrotas, e isso aplicando na nossa vida é exatamente igual. Muitas derrotas que nós temos enfrentado na nossa vida está em detrimento da nossa falta de saúde emocional, dessa incapacidade de gerenciar os conteúdos internos que precisamos gerenciar.
E eu gosto de citar um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Ele que introduziu as primeiras pesquisas nessa área de inteligência emocional e lançou esse best-seller, o livro Inteligência Emocional. É um psicólogo americano. E nas pesquisas científicas que deu ali então a origem ao livro, ele diz assim que a grande diferença entre as pessoas que fazem sucesso e as pessoas mal-sucedidas não necessariamente é a sua formação técnica, mas as competências emocionais e as habilidades comportamentais. A diferença entre sucesso e derrota está muito mais ligado num campo interior do que num campo exterior. E aqui então nós aprendemos que a falta de saúde emocional é um dos principais obstáculos do crescimento. E é interessante observar que saúde emocional não é uma vida sem problemas. Não. Saúde emocional não é uma vida onde você vai viver uma redoma, dentro de uma redoma, e você não vai precisar lidar com nada. Saúde emocional é a capacidade de você enfrentar as intempéries, as lutas, os problemas, as adversidades, com a capacidade de seguir em frente, sem retrair, sem se abater, sem se despedaçar e também sem se adoecer. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, mas aqui o nosso assunto é saúde emocional como fator de sucesso. Agora, a depender de como está a sua formação emocional, é possível que você venha ter uma ideia de sucesso um pouco deturpada. E precisamos então ter uma renovação da mente. O que é sucesso? Sucesso será que é simplesmente acumular coisas? O que é sucesso? Será que simplesmente é correr atrás de acumular bens, finanças, dinheiro? Será que o sucesso se resume a isso? Eu acredito que não. Porque nessa rota do sucesso, vamos dizer assim, material, muitas pessoas se perdem. Não somente se perdem a si mesmas, mas vêm a deixar, a desejar no casamento, no relacionamento com os filhos e por aí vai. O que é sucesso? A depender de como está a sua estrutura emocional, é possível que o combustível que esteja te locomovendo em direção ao sucesso seja a inferioridade. Você quer buscar isso só para provar para o outro que você é capaz. A depender de como está a sua estrutura emocional, você quer buscar sucesso só para sustentar um orgulho que nada mais é do que um mecanismo de defesa que está acobertando fracassos emocionais que precisam ser tratados. O que é sucesso? Nessa rota do sucesso, muitas vezes nós fazemos uma confusão muito grande. Sucesso e felicidade sempre muitas vezes andam ali no paralelo. E muitas vezes nós achamos que felicidade, a depender da mesma forma como está a sua saúde emocional, como está a sua vida interior, nós achamos que felicidade é quando nós chegarmos lá. Felicidade é quando eu tiver isso. Felicidade é quando eu conquistar isso. Felicidade é quando eu ter, quando eu ser. E a felicidade sempre é um porto de chegada. Isso é um sofrimento muito grande. A felicidade não se compõe num lugar de chegada. A felicidade se compõe no dia a dia dessa caminhada. Felicidade é a capacidade de enxergar a beleza, a alegria nos detalhes do dia a dia. E uma pessoa debilitada nas suas emoções, ela infelizmente não consegue enxergar. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, e quando nós enfrentamos as provas da vida, e as provas, elas são o único caminho do aperfeiçoamento, o único caminho da maturidade, do crescimento, são as provas da vida. O único caminho, a única forma de você ser aprovado em qualquer instância ou área da sua vida são as provas. Mas a falta de saúde emocional nos faz intolerante às provas da vida. E aí você pergunta uma pessoa, especialmente na igreja, você vê ela, e aí meu querido, bom dia, como estão as coisas, como é que vai a família?
Olha, você não sabe como é que estão as coisas. O inimigo furioso se levantando, o diabo vindo com tudo, o inimigo está furioso. Aí eu sempre digo, não, mas eu não perguntei do inimigo, eu perguntei mais de você mesmo, da sua vida, da sua casa. Não perguntei do inimigo. Então a falta de saúde emocional nos faz intolerantes às provas da vida. Sendo que o próprio Cristo, numa certa fala, ele diz, olha, no mundo vocês vão enfrentar aflições, mas não desanimem não, porque eu venci o mundo. Faz parte da vida. Agora, a intolerância às provas da vida é prejudicial, porque você enfrenta uma prova, é intolerante, sataniza as provas, endemoniza as provas da vida. E as provas não vêm do inferno, as provas vêm, se você quiser que eu aprofundo a questão teológica, ela vem até da Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim, meus irmãos, dá a impressão que ele vai dar uma notícia maravilhosa, e ele diz assim, meus irmãos, e quando ele fala meus irmãos, ele está dizendo para um público que conhece Deus, um público da igreja, ele diz, meus irmãos, vinde a ter um motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. A falta de saúde emocional nos faz intolerantes às provas da vida. E se eu estou diante de uma prova e não consigo avançar, e não consigo ao subir de nível, eu acabo enfrentando então um quadro de derrota. O que é a derrota? É uma vida cíclica de reprovação. O sujeito está diante de uma prova, não tem saúde emocional, não tem estrutura interior emocional, ele cede, ele vai dar uma volta e vai enfrentar de novo a prova, mas a insistência em debilidade emocional é grande, e ele vê essa prova, e então ele subsiste novamente, ele cede novamente, e aí ele liga para um, ele liga para outro, ele busca oração, ele busca a campanha, ele busca fazer as atividades espirituais, isso tudo é extremamente importante, mas o único caminho que vai nos fazer aprovados é a prova. Nós não podemos ser intolerantes às provas da vida. Eu costumo dizer no consultório que existe sim uma capacidade de obter uma cura. Não essa cura num passe de mágica, não essa cura que vem do lado de fora, não essa cura estilo filme hollywoodiano, né? Estilo Harry Potter, no balançar de uma varinha, pum. A cura das memórias traumáticas, das dores do passado que carregamos, situações mal resolvidas que lidamos, as perdas, as frustrações, marca as nossas emoções de tal forma que nos pesa a caminhada. E nós precisamos aprender a buscar essa cura. E essa cura nada mais é do que a capacidade de enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Enfrentar é trazer para frente. Medos, dores, os traumas, frustrações, aquilo que insistimos em fugir cada vez que a prova se apresenta. Nós precisamos buscar então uma rota de cura. E o que está dentro de nós, compondo a nossa vida interior, vai definir o mundo que nós estamos vivendo. Existem pessoas que intoxicam o ambiente das suas casas, intoxicam o ambiente da sua empresa. O ambiente da empresa é totalmente intoxicado. Mas de onde vem a toxicidade? De onde vêm esses pensamentos, essas falas tóxicas? De dentro de cada um de nós. A vida se resume na realidade interior que vai definir a realidade exterior. E eu sempre gosto de fazer uma alusão entre a psicologia e a teologia. Não há nenhum problema, não estou infringindo nenhum código de ética, não estou induzindo ninguém a nada, estou pegando duas ciências e fazendo uma correlação, teologia e psicologia. E a espiritualidade é um instrumento terapêutico. Há estudos científicos que mostram que indivíduos que têm algo a que se apegar, a fé, a um ser superior, a Deus, a uma espiritualidade, especialmente estudos na área da oncologia, essas pessoas que têm essa capacidade de se apegar em algo, têm a vida prolongada. Agora, pessoas que nesses casos, enfrentando essa situação difícil,
dessa enfermidade, elas não se apegam a nada, a vida se encurta. Elas cedem, elas rendem. E é por isso que eu gosto de citar um texto que está em Provérbios, de capítulo 4, no capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós somos ensinados a guardar muita coisa, a guardar o dinheiro, a guardar a roupa, a guardar sapato, a guardar o carro, a guardar tudo, menos o que é essencial à nossa vida guardar, o nosso coração. E quando a Bíblia diz guarda o coração, ela não está se referindo ao órgão físico anatômico que bombeia o sangue para o resto do corpo. Ela está fazendo uma relação, então, à sede das emoções, vontades e desejos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, o que afeta o seu coração vai afetar suas atitudes. O que tem entrado no seu coração? Às vezes hoje nós estamos vivendo esse momento, jurídico, dos políticos, e a gente tem uma ideia errônea de que corrupção é algo distinto de uma classe, corrupção é algo distinto de um estado, corrupção é o adoecimento do coração do homem, quando ele não o guarda como deveria guardar. Se eu não guardo o meu coração, estou sujeito a essa enfermidade chamada corrupção. E aqui então a gente vê uma base comprobatória de tudo que eu estou falando. Nós estamos vendo aí nessa operação Lava Jato que homens que estavam ali naquele ranking dos 7 maiores, dos 7 mais ricos do mundo, hoje estão presos. O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Nós temos que tomar muito cuidado com essa escada do sucesso. Porque de repente você dispara subindo essa escada do sucesso que te falaram que você precisava subir, mas a sua vida emocional está fragmentada, está comprometida, está descompensada, e quando você chega lá em cima nessa escada do sucesso, você olha e diz: puxa vida, eu cheguei aqui em cima, mas agora eu descobri que essa escada estava na parede errada, não é aqui que eu devia chegar. Eu tive sucesso, mas à custa de quê? Da minha família, de uma companheira de vida inteira, do relacionamento com o filho, da minha saúde. Então quais são os sentimentos que têm ocupado sua mente? Quais são os sentimentos que têm ocupado o seu coração? Será que nós temos sido intoxicados por sentimentos de desânimo, sentimentos de negatividade? O que nós temos carregado no nosso coração ao longo da nossa história de vida? Quais são os pesos que têm impedido você de alcançar o melhor que você tem a alcançar? Eu gosto de um livro de um americano chamado Peter Scazzero. O nome do livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele diz assim que é impossível viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional. E é incrível a exposição dele, porque a falta de saúde emocional vai até comprometer na espiritualidade, na forma como você vê Deus. Tem pessoas que nem conseguem ver Deus como Pai. Tem pessoas que nem conseguem se relacionar com Deus. E é exatamente essas distorções, distúrbios, até mesmo emocionais, que acabam sendo gerados e transferidos ali a Deus. Então, só para eu concluir aqui, como desenvolver essa saúde emocional? Como desenvolver saúde emocional para levar para os negócios, levar para a empresa, levar para dentro da sua casa, para as suas relações? Em primeiro lugar, a base de todo o desenvolvimento da saúde emocional está no que eu chamo uma radiografia da alma. Uma radiografia da alma. A pessoa, quando fratura um braço, fratura uma perna, ela vai no médico e o médico tira uma chapa, tira um raio-x. E esse raio-x, essa chapa é colocada então num quadro com uma luz de fundo. E a partir daí o médico começa então a visualizar onde estão os traumas, onde está a fratura, onde precisa ser tratado. Uma radiografia da alma é você expor o seu coração, expor a sua história, à luz da verdade que você acredita, e a partir daí ter a coragem de identificar onde precisa ser tratado.
Onde precisa ser tratado? O que precisa ser tratado? Quais são as fraturas? Quais são os traumas? Quais são as dores? Uma radiografia da alma. E aqui eu cito novamente um salmo, Salmo 139, versos 23 e 24, que é um salmo que nos convida, como os colegas bem falaram aqui, a dar esse mergulho dentro de nós mesmos, um mergulho na interioridade. Nós como empresários, nós como homens que trabalhamos, mulheres que desempenhamos papéis, funções e profissões, se nós não tivermos uma intervenção genuína, vamos viver a vida no piloto automático. Desligue o piloto automático. Tome novamente o timão, o controle da sua vida. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa. Não dá, em termos de desenvolvimento de saúde emocional, não dá para ser superficial. Sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa no mais profundo do seu ser. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma disposição de ser corrigido. Uma disposição de ser corrigido. Tem pessoas que têm uma incrível dificuldade de ser corrigido. E a maturidade emocional, ela está andando diretamente proporcional à sua disposição de ser corrigido. A criança, ela não gosta de ser corrigida, porque ela é imatura. A correção, ela é para os filhos. A Bíblia diz que Deus nos corrige como corrige a filhos. A maturidade emocional está proporcional à nossa capacidade de sermos corrigidos. Uma radiografia da alma é a base de todo o desenvolvimento da saúde emocional. Segundo lugar, você precisa procurar uma ajuda. Você precisa procurar um psicólogo, um conselheiro, um discipulador, uma igreja, por que não? Você precisa buscar a desenvolver a sua espiritualidade de uma forma mais sincera, honesta, profunda. Você precisa buscar ajuda. Nós temos uma dificuldade incrível de buscar essa ajuda. Olha, meu casamento não está bem, eu preciso buscar ajuda. Olha, minha vida emocional não está bem, eu tenho abrigado sentimentos prejudiciais, de fracasso, de desânimo, de dor. Eu preciso de ajuda. Em terceiro lugar, encontre o seu propósito. Um outro livro que eu gosto muito, de um psicólogo americano chamado Viktor Frankl, num livro Em Busca de Sentido. Ele é um psicólogo judeu e ele teve uma experiência num campo de concentração. E a partir dessa experiência ele criou a teoria dele. E ele dizia assim que as pessoas que chegavam nesse campo de concentração e logo se deixavam moldar por aquele lugar de sofrimento, de morte, essas pessoas se debilitavam, se entregavam, morriam. Agora, por um outro lado, aquelas pessoas que chegavam no campo de concentração e não deixava aquele ambiente entrar dentro delas, mas sim mantia fortemente dentro delas um propósito: eu vou sair daqui, eu tenho família me esperando, eu vou fazer porque eu tenho projetos, eu não vou me render. Essas pessoas, elas seguiam ali com a sua vida, elas não morriam facilmente. Então, nada mais coopera com a saúde emocional do que saber que a vida tem um propósito. Qual o propósito da sua vida? Uma vida sem propósito, ela adoece a alma. Infelizmente, essa enxurrada de males emocionais que nós temos vivido e vivenciado tem uma conexão, não estou generalizando, existe uma conexão com essa falta de propósito. Agora a pergunta é: por que ser uma versão de você mesmo, ser alguém que repete padrões comprometidos de sofrimento? Você já viu esse padrão na geração anterior? Por que ser essa pessoa que é uma versão marcada com dores, com traumas, sendo que é possível e está à sua disposição e você é capaz de ser a melhor versão de você mesmo? Essa é a proposta do Cristo, quando Ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A melhor versão de você mesmo. O que nos leva a atingir o sucesso?
O que leva a atingir o seu sucesso agora, renovado o seu conceito de sucesso? Atingir o sucesso é o resultado de escolher aprender. Atingir o sucesso é o resultado de escolher crescer e ser a melhor versão de você mesmo. No livro de Hebreus, nós somos orientados ali a nos esforçar para não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Uma vida de sucesso é o resultado de onde você tem colocado os seus olhos. Bom dia a todos, Deus abençoe sua vida. Vou passar a palavra ao André. Muito obrigado pela sua presença.